E aí, leitor, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar de diferenças do filme e do livro de Mulherzinhas. Mulherzinhas foi uma leitura, eu acho que, se eu não me engano, de abril ou maio, eu não lembro, mas eu finalizei esse livro alguns meses atrás, ainda esse ano, e eu ainda não superei essa história. E quando eu terminei esse livro, eu fui correndo pra frente da televisão pra assistir a adaptação ali, com aquele elenco de peso que eu falei alguns vídeos atrás. Então, eu vou trazer a diferença desse livro, que a minha leitura foi nesse livro aqui, da Martine Claret, e eu vou falar das diferenças das diferenças mais diferentes que eu vi entre o livro e a adaptação. Uma das maiores diferenças que eu senti ali entre a adaptação e o livro é que a Amy no livro ela é simplesmente insuportável. Pelo menos eu achei ela criança muito chata. Ela fica falando o tempo inteiro, ela se mete em todos os assuntos e ela se atrapalha demais. Isso acaba sendo engraçado em algumas cenas, mas simplesmente ela é insuportável no livro, e no filme ela é uma das personagens mais adoráveis que eu achei. E eu acho que um pouco foi por causa da atriz, que eu não sou muito fã dela, mas ela é uma Amy incrível, e acho que no livro ela é insuportável e na adaptação ela é perfeita. Ela é minha personagem favorita na adaptação. Pra vocês verem como é diferente. A segunda diferença é o começo. No livro ele é muito bem, acho que, detalhado, ele ambienta muito o leitor na história, e o leitor começa a acompanhar aquelas meninas desde o começo ali da sua adolescência, e no filme ele tem saltos temporais, então quem começa a ver o filme e tá meio disperso, vai chegar na metade do filme e não vai entender nada, que foi o que aconteceu quando eu tentei ver Mulherzinhas há uns anos atrás. O começo do filme eu achei um saco, eu achei muito chato, mas agora, depois de ler o livro, eu entendi um pouco do começo e eu consegui dar continuidade na história, na adaptação, e achar a adaptação muito bem feita. A terceira diferença é que no filme eu senti que ele deixou algumas pontas soltas. Por exemplo, quem era o amigo delas, e no filme só colocaram um menino ali, só que no livro conta toda a história, a ambientação do vizinho e tudo mais. E por isso eu gostei bastante do livro, né, do menino no livro, do que no filme. Porque, no filme eles só colocaram mesmo uma pessoa ali, e sem falar de onde veio e quem era e o que ele pretendia fazer. A gente vai saber lá na metade do filme, quando ele tava indo pra fora com a Amy. E, primeiro, que nem eu falei, no segundo ou no primeiro ponto, tem ali os saltos temporais. Então, tem uma parte onde ele está na viagem com a Amy, e daí na outra cena ele tá falando com a Jo e esperando uma resposta romântica com ele. Só que não tem, e daí, ele não tem a resposta que ele queria, então ele vai viajar com a Amy. Entendeu? Confuso pra caramba, né? Mas no livro ele é bem explicadinho e não tem esses saltos temporais. Então, uma das diferenças extras é que no livro não tem salto temporal, então é só seguido. E saltos, assim, que eu falo, não são... ela é criança e virou adulta. Ela é criança, dela é adulta, dela volta pra infância, dela vai pra velhice, e essa confusão toda acaba deixando quem tá assistindo o filme, só o filme, um pouco confuso. Pelo menos essa é a minha opinião. A minha outra diferença, quer dizer, continuando essa terceira diferença, é que no livro não tem essas pontas soltas. Como eu falei, a questão do menino, do vizinho, que acho que foi uma das diferenças, uma das pontas mais soltas, assim, que eu senti, foi que no livro ele explica certinho quem é a pessoa, quem era o vizinho, como começou a relação dos dois não, né? Do cara com a família delas e tudo mais. E no livro não. Mas tem outras pontas soltas e que a gente, se assistir o filme umas 3, 4 vezes, consegue pegar, mas no livro ele é bem explicado. O quarto ponto é a depressão da menina. Eu não lembro exatamente quem teve depressão ali,
Mas no livro ela fala exatamente o que ela estava sentindo e tal. E no filme parece que ela teve uma doença, uma febre. Não que depressão não é doença, mas ela ficou tipo com febre e foi embora. Só que no livro ela fala exatamente o que ela tá sentindo, que ela tá perdendo o gosto da vida dela e ela tá vendo as irmãs dela, uma tá indo seguir seus sonhos na escrita, a outra na arte, aí a outra irmã já é casada, já tem filho e tudo mais, e ela tá parada no tempo e isso acaba desanimando demais ela. E por isso eu senti que no livro tem muito foco da depressão e principalmente por ser um livro antigo, eu acho que ter essa história e esse ponto no livro, eu achei ele de extrema importância, principalmente para uma obra daquela época. E no filme passou despercebido, entendeu? No filme a personagem principal era a Amy e a Jo e só. Só que no livro não tem essa questão de personagem principal. As quatro são perfeitas e as quatro elas são assim, não tem a parte onde a personagem principal é é a atriz principal da sua própria vida, mas ela consegue levar as irmãs dela ali junto com ela e tudo mais, e não tem essa questão de ser mais importante do que a outra. A quinta e última diferença é que, assim, é uma opinião completamente minha. As outras, se você assistir esse vídeo e assistir o filme e ler o livro, vai conseguir achar alguma opinião um pouco parecida com a minha, talvez. Talvez você ache também essa questão das personagens principais e de que uma tem mais valor que a outra e de que a depressão da menina lá, ela não é completamente descritiva e tudo mais. Mas essa última é a minha opinião. Que assim, um livro desse tamanho, desse nível, ser feito um filme de quase 2 horas. Eu acho que foi pouco. Eu acho que passou muito detalhe que eu achei importante, assim, da história. E, né, passou despercebido. Eu achei que podia ter mais detalhes, principalmente da época, os vestidos e tudo mais que é descrito no livro. E se você achou que teve diferença, sim, comenta aqui embaixo, dá like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal, às 9 horas da noite. Tá rolando o nosso Veda e eu estou amando muito criar esses conteúdos. E se você também tá gostando e leu Mulherzinhas, conversa comigo aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Porque sim, lendo esse clássico eu entendi porque ele é tão clássico, ele é maravilhoso. E é isso, até amanhã!